Boa noite, irmãos. Tem bastante tempo que eu não compartilho a palavra com os irmãos e eu estou bastante feliz de poder fazer isso novamente. Eu quero registrar a minha gratidão a Deus, porque é por bondade e graça de Deus que eu posso fazer isso novamente aqui, de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Ao chegar aqui hoje, o nosso querido e sempre feliz irmão Rogério, né, com esse gracejo divino que Deus lhe concedeu, ele já me recebeu dizendo assim: hoje já o pastor vai pregar, vai ter milagres. Falei, meus irmãos, vamos com calma, que Deus faça milagres, amém, que seja uma palavra profética, mas se nós pudermos ter os nossos olhos abertos um pouco mais hoje, para nós enxergarmos a graça, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, já é o maior milagre que nós esperamos. Mas que o Senhor cumpra a sua palavra. Amém? Amém. Bem, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre esperança e paz na graça de Deus. E essa palavra nós gostaríamos de proferi-la com base no capítulo 5 da carta de Romanos. Antes da leitura, eu gostaria de falar um pouco sobre esperança, já que esperança faz parte do nosso tema nessa noite. Esperança é fundamental para a vida. A esperança tem a ver com aguardar-se um futuro melhor, com acreditar no dia que virá e de que ele, de alguma forma, vai ser melhor do que o hoje. Uma pessoa que perde a esperança é uma pessoa que, de certa forma, perdeu a sua razão de viver. Um certo escritor brasileiro disse que quando alguém perde a esperança, perde praticamente tudo. Muitas pessoas entram em depressão por falta de esperança. É aquela que é considerada o mal do século, que atinge pessoas de todas as idades, não só idosos ou adultos, mas também jovens e eventualmente até crianças, porque pela falta de uma perspectiva, de uma visão de esperança em relação ao futuro. A falta de esperança, portanto, pode trazer uma depressão de vida. Mas pior do que isso, outras pessoas chegam até a se suicidar, dar cabo da própria vida por falta de esperança. Existe uma estatística oficial de que uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo. Isso é uma estatística bastante triste. Significa que enquanto eu estou falando aqui com os irmãos, se essa estatística for verdade, algumas pessoas deram cabo da sua vida por falta de esperança. Eu creio que na nossa condição de humanidade, em algum momento da vida, nós já sentimos falta de esperança de alguma forma. Mas eu quero dizer para você que nós podemos renovar a nossa esperança em Deus. Deus é a nossa fonte de esperança, porque o remédio para a desesperança é a esperança, e a nossa esperança é o Senhor. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, então, vai nos dizer aí nos 4 primeiros capítulos, hoje nós vamos meditar algo sobre o capítulo 5, nos 4 primeiros capítulos, que antes de encontrar a esperança cristã, primeiramente, o homem tem que passar pelo tribunal de Deus. Esse é o conteúdo dos primeiros capítulos da carta de Romanos. Eu explico. No Antigo Testamento, o lugar onde as questões eram resolvidas, onde os conflitos, as ofensas, os pecados eram resolvidos, era no tabernáculo. Era ali que a pessoa se recompunha diante de Deus, apresentava a sua oferta, e tudo era simbólico, né? Na presença de Deus, e mediante um cordeiro que já apontava para Jesus, todas as coisas podiam ser resolvidas, e a pessoa então podia seguir com esperança e paz o seu caminho abençoado por Deus. No Novo Testamento, aqueles cristãos de Roma, sendo que ali havia judeus e também romanos, ou greco-romanos, essa ideia talvez não fosse tão conhecida, além dos judeus, claro. Então, o apóstolo Paulo faz uma certa adequação da linguagem, porque no mundo greco-romano, o lugar onde as questões eram resolvidas era no fórum, era lá perante um tribunal. E essa ideia, por outro lado, também já não era assim tão estranha para os judeus, que já estavam assim vivendo no mundo do seu tempo.
Então vamos fazer a leitura desse capítulo 5 e pedir que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Justificados, pois, mediante a fé, um detalhe, eu vou ler aqui a minha Bíblia na tradução atribuída a João Ferreira de Almeida, mas você pode acompanhar na tradução ou versão que você tiver aí consigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida ressurreta. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que o Senhor abençoe o nosso coração e a nossa mente e a nossa vida com a sua palavra. Amém? Meus irmãos, então o apóstolo Paulo escreve para uma igreja, entenda-se essa igreja não como um grupo apenas, na verdade era um grupo de várias igrejas que se reuniam nas casas, ainda não era costume a igreja se reunir em templos. Então ele escreve para uma igreja que está ali no local onde é o berço do direito ocidental. Então o apóstolo fala, eu vou falar na linguagem que eles entendem. E o apóstolo então vai falar numa linguagem eminentemente jurídica. Veja bem, algumas das palavras que o apóstolo usa na carta aos Romanos: lei, transgressão, culpa, julgamento, justiça, justificação ou absolvição, entre outros. Então o apóstolo Paulo, ele põe o homem no tribunal de Deus, sozinho. Pode ser um homem daquele, como diz o Velho Testamento, de quem não há temor de Deus diante dos seus olhos, mas ele tem que comparecer perante o juiz eterno. Pode ser talvez um religioso, alguém que cumpre uma série de atividades e de rituais, que está na igreja aos domingos, que apresenta suas ofertas. Pode ser alguém que até canta louvores, imagina, canta louvores, mas ele descobre que diante do tribunal de Deus, se a sua vida não foi completamente justa, ele é, nas palavras do apóstolo Paulo, indesculpável. Se ele não teve uma vida completamente justa, no tribunal de Deus, ele é indesculpável. Uma sentença o espera no final, uma condenação. E a condenação, a Bíblia já nos diz qual é. O salário do pecado é a morte. Mas então, com esse homem ali sozinho no tribunal de Deus, de repente brilha uma oportunidade única diante dos seus olhos. Ele pode aceitar um pagamento que alguém fez no seu lugar. E ao aceitar esse pagamento, esse pecador é absolvido. Por isso que o texto que nós lemos começa dizendo justificados. Entenda isso como absolvidos das nossas culpas pela fé. Então nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao aceitar então esse pagamento substitutivo, o homem é absolvido, é justificado e recebe então graça. Em outros termos, ele é justificado pela sua fé, que significa a sua confiança em alguém que pagou no seu lugar.
a sua confiança num ato gracioso que alguém fez por ele. A fé sempre corresponde à graça. A graça é a bondade de Deus manifesta ao homem. A fé é a nossa resposta a essa bondade de Deus. Mas, além da absolvição, algo ainda mais maravilhoso acontece. Esse homem passa de inimigo a amigo do juiz, de opositor a seu amigo pessoal. O pastor Rick Watts, que escreveu um comentário da carta aos Gálatas, que é um texto paralelo a essa carta de Romanos, o livro dele chama-se Livres para Amar, ele nos diz o seguinte, que nesse cenário do tribunal de Deus, onde há um pagamento substituto, o juiz paga a conta. O juiz paga uma conta que era impagável. Então ele rasga a sentença que já estava preparada e pula o balcão e abraça aquele que estava sendo acusado e sai para festejar com ele. Isso é a graça de Deus, meus irmãos. É nós recebermos uma bondade da qual nós não somos minimamente merecedores. E é uma bondade que revela um desprendimento da parte de Deus, um amor, uma compaixão por aquele que está numa situação sem saída, numa situação sem esperança. Isso nos mostra um tanto sobre o caráter e a natureza de Deus. Deus é gracioso, Deus é bondoso. O juiz agora então está alegre, porque o acusado aceitou o pagamento. Ele poderia ter recusado, mas ele aceitou o pagamento. Então o juiz que tinha agora uma sentença na mão está alegre e vai sair para festejar com ele. Esse é o cenário que o livro de Romanos nos traz. Graciosamente nós fomos justificados, graciosamente nós fomos recebidos, e graciosamente nós passamos de opositores do juiz a amigos pessoais, que celebra conosco a vida. O versos de número 1 e 2 continua dizendo aí, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Usualmente no meio evangélico, a graça de Deus é definida apenas como um presente imerecido, algo que você recebeu no dia em que você aceitou a Jesus. Só que a graça de Deus, ela é permanente na sua vida. A partir do momento que você olha para Jesus, recebe Ele como seu Salvador e seu Senhor, a graça de Deus, essa bondade desse juiz que desprendidamente vai até o acusado e celebra a sua absolvição, essa mesma graça está presente e disponível para você todos os dias da sua vida. E, meus amados, nós temos que aprender dessa graça de Deus, dessa bondade. Ao olharmos para Deus, e a Bíblia nos exorta a nós sermos imitadores de Deus como filhos amados, então nós temos que olhar para as nossas próprias vidas e dizer, eu preciso refletir essa graça de Deus com meu cônjuge, eu preciso refletir essa graça de Deus com meus filhos, eu preciso refletir essa graça de Deus comigo mesmo. Não que eu possa ser tão santo e tão certo como este juiz, mas nós vamos imitar os seus passos, né? Então nós podemos dispor de toda a bondade, compreensão, amizade e amparo de Deus. Então nós podemos ter esperança. Mesmo sem merecer, e aqui está um detalhe importante, mesmo sem merecer, você pode desfrutar da bondade, da amizade e da alegria de Deus, porque Deus é um Deus gracioso. Um parente próximo meu expressou certa vez uma discordância dessa verdade. Ele disse assim, eu não aceito que Deus possa pegar uma pessoa culpada, perversa, e tratar ele como se fosse alguém justo e dizer que não tem culpa nenhuma sobre ele. Porém, é exatamente essa a revelação da palavra de Deus. A graça de Deus é maior do que a barreira da inimizade e da culpa. Os versos 6 e 7 diz aí que Cristo morreu pelos ímpios. Ele não morreu pelos santos, Ele morreu pelos ímpios, pelos pecadores, para nos reconciliar com Deus. Então é necessário, irmãos, nós compreendermos que não merecemos de fato a graça de Deus, a bondade de Deus, essa amizade leal de Deus, mas nós já recebemos porque Deus é bondoso, é gracioso e é salvador. Isso é graça, agir com bondade redentora com o culpado,
dando a ele uma nova oportunidade, uma nova vida e uma nova esperança. O autor Tony Cook, um outro pastor americano, ele escreveu um livro chamado Graça, o DNA de Deus. E nesse livro ele diz o seguinte: a graça nos capacita a viver uma vida de alegre obediência a Deus. Então a graça de Deus nos salva, nos reconcilia com Ele, mas não termina por aí. Ela nos acompanha na jornada, nos capacitando a refletir a glória de Deus, a viver uma vida de obediência a tudo que Jesus nos ensinou. E esse ensinamento não é em nada alheio ao ensinamento da palavra. A carta a Tito, capítulo 1, verso 11, o apóstolo Paulo já disse que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mais do que isso, educando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma justa, piedosa e sensata. Então, a graça de Deus que se manifestou salvadora, ela também nos acompanha. Para quê? Para nos educar, para nos transformar. Não somos perfeitos, somos pecadores. Eu cometo falhas, creio que os irmãos também, porque são humanos como eu. Mas nós conhecemos um Deus que é gracioso e que nos transforma e que a bondade dele nos acompanha. Como disse o salmista, né? A bondade do Senhor me acompanhará todos os dias da minha vida. É essa certeza de fé que nós, como cristãos, meus irmãos, precisamos ter. E aí, então, prosseguindo o texto, o autor, um fato interessante, ele vai usar uma linguagem corporal para nos dar uma perspectiva espiritual da nova realidade em que nós somos inseridos quando somos perdoados e quando desfrutamos da graça de Deus. A primeira parte diz respeito aos pés. Ele fala, estamos firmados na graça. A palavra no original significa alguém colocado numa posição de confiança e inabalável. Não alguém que está ali desequilibrado, titubeante, mas alguém que tem certeza daquilo que está fazendo. Vocês devem se lembrar bem dessa postura de um policial, talvez, não é? Que está ali firme para quê? Para não ser abalado. E também para que ele possa exercer a dignidade da profissão que ele tem. O apóstolo Paulo também usa essa mesma ideia quando ele diz, nós também nos mantermos firmes nesta graça na qual nós já tivemos acesso. Então, primeira imagem que o apóstolo nos traz para compreendermos e fixarmos mais sobre a graça de Deus é que nela nós fomos firmados. Vejam bem, não alcançamos essa posição, não é uma posição pretensiosa, significa que Deus, pela bondade, como dizia o salmista, nos livrou, né, nos tirou de um charco de lama e nos firmou os pés sobre a rocha. Isso é graça. Isso é graça, é Deus tirar o homem da sarjeta, da mais absoluta falta de esperança e colocar ele numa posição onde ele pode olhar para o futuro. Um outro termo dessa palavra, desse capítulo que me chama bastante atenção é esse que está aí no final do verso 2, que por meio de Jesus Cristo nós obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por muitos e muitos anos eu, vamos dizer, que fiquei refletindo sobre essa palavra gloriamos. E tentava discernir qual o sentido exato aqui que o apóstolo Paulo quis dar a esse termo, né? Será que eu vou me gabar da esperança da glória de Deus? Será que eu vou contar vantagem? Será que significa exultar? O que é se gloriar? E aí, às vezes, vale a pena uma pesquisa, o que foi que ele escreveu lá no texto original, porque ele não escreveu em língua portuguesa, né? E a palavra original lá, kauhometa, é uma palavra que ela é derivada da palavra pescoço. Isso é interessante, né? Por quê? Significa ter o pescoço ereto, a cabeça erguida. Então, por causa da graça de Deus, nós nos gloriamos, nós temos uma confiança alegre na esperança que Deus nos deu. Então, nós não precisamos mais, obviamente, temos problemas na vida, meus irmãos, temos aflições, mas nós não precisamos, e às vezes até os nossos próprios erros,
né? Causam tristeza, mas nós não precisamos, por causa dessas circunstâncias, andar cabisbaixos, porque o Senhor já nos deu esperança. Levante, a graça de Deus é com você, ela vai te reerguer, olhe para frente, você tem um futuro, você tem esperança. Então nós nos gloriamos na esperança, nós temos uma confiança alegre nessa esperança, e essa esperança é na glória de Deus, que significa a vinda de Deus a este mundo em glória. Nós esperamos isso por quê? Porque é a chegada do reino de Deus. Todo olho verá, e aí haverá abundante justiça, paz, felicidade, não haverá mais pranto nem dor. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança cristã. E é para isso que o Senhor nos firmou, para nós olharmos para frente. Então, amados, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, e às vezes até diante dos nossos problemas, nós precisamos ter em mente isso bem convicto no nosso coração. Essa é a ideia de ter os pés firmes, bem convicto no nosso coração, de que a graça de Deus vai nos conduzir até o fim. Até o fim, porque Deus é um Deus bondoso. Aquele juiz que tirou a sua toga para pular o balcão, ele não fez isso à toa. Ele fez isso para te acompanhar, e te abençoar, e te dar vida e esperança. Por causa de Jesus Cristo, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E essa esperança tem uma característica muito importante, que eu gosto muito de pensar nisso. Diz aí o verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa palavra confunde é outra que eu também sempre fiquei refletindo, né, buscando por que essa esperança não confunde. E também, mais uma vez, buscando entender o que o apóstolo disse quando escreveu a carta. A palavra no original significa o seguinte: essa esperança, ela não vai te expor à vergonha pública. Não vai de maneira nenhuma acontecer de você esperar a vinda do reino de Deus e acontecer como aquela esperança que falha, aquela esperança que você fala, eu esperava que tivesse alguma coisa aqui, mas não tem. Você fica confuso. Isso é que o apóstolo está querendo dizer. Não há a mínima chance de você ser desapontado e ser exposto à vergonha pública. A esperança que o Senhor nos deu, ela não confunde. E ele dá uma prova. O apóstolo dá uma prova. A esperança não confunde, por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo, a palavra nos ensina que ele é o penhor da nossa herança. Penhor, numa linguagem mais atual para nós aqui, significa a entrada, é o início do pagamento. Aquilo que você vai numa loja, compra, você vai terminar de pagar depois, mas o vendedor, obviamente, te exige uma garantia de que você vai realmente estar comprometido com ele. Então, ele te exige o quê? Um sinal. Isso também, na linguagem jurídica antiga, era chamado de penhor. Penhor hoje já mudou, né? Tem outro sentido, de você deixar uma joia lá em garantia. Mas, enfim, Deus nos diz que essa esperança, a qual Ele nos convoca a depositar nele, a qual Ele nos dá, ela não confunde, ela não nos envergonha, ela não vai nos desapontar. Por quê? Porque Ele já começou o cumprimento dessa esperança. Quando? Quando Ele depositou o Espírito Santo nos nossos corações. O Espírito Santo em mim e em você é o início do cumprimento da vinda do reino de Deus. Por isso o apóstolo Lucas disse, olha, não procure o reino de Deus, onde é que Ele está aqui, está ali, Ele já está dentro de vocês. Também significava, nos dias de Lucas, já está no meio, porque Jesus já estava ali com ele, mas também significava, está dentro de vocês. O reino de Deus, a nossa esperança, já está entre nós, já está dentro de nós. Esse reino só precisa se completar. E para isso, amados, nós temos que nos sujeitar a Deus. Nos sujeitar a Deus. Viver uma vida realmente cristã, pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas, buscando nele a mudança, buscando nele a transformação para as nossas vidas. A nossa esperança em Deus é uma esperança sólida. Então nós nos gloriamos nas tribulações, por conta da esperança que nos foi dada, nós podemos então nos gloriar
Por causa da graça de Deus, nós nos gloriamos na esperança e nos gloriamos também nas tribulações. É o que o apóstolo vai falar aí no verso de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. No verso de número 2, ele diz que nós nos gloriamos, nos mantemos com a cabeça erguida, não com orgulho, mas com a confiança alegre, primeiramente por conta da esperança que nos foi dada. Mas nós também nos gloriamos, temos uma confiança alegre, por conta até das tribulações. Às vezes nós achamos que, por conta do nosso caminhar com Deus, nós vamos ser poupados de algumas dores. Nós teremos uma vida normal no mundo, meus irmãos, sob certos aspectos, mas também uma vida diferenciada, porque nós seremos guardados e protegidos por Deus, no amor de Deus. Nos nossos dias, um grande problema que marca muitas pessoas é o problema do hedonismo, em que as pessoas são assim, desejam intensamente o prazer, a alegria, a beleza, mas não têm tolerância à dor. Na verdade, a dor muitas vezes tem um papel pedagógico, o sofrimento tem um papel pedagógico, é por ele que nós somos ensinados. Por isso que aí diz que a tribulação produz perseverança. Você encontra uma dificuldade, um empecilho, mas você continua porque você crê em Deus. E quando você continua, então você já tem uma vitória, você já tem experiência. Isso te ajuda a ter mais fé ainda. Você fala, Deus já me deu vitória nesse negócio, Ele vai me dar mais vitória em outros. E você então vai tendo experiência e isso produz em você esperança. Então a graça de Deus é maravilhosa, né? Ela nos dá uma esperança que se multiplica em ainda mais esperança. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós não entendemos o sentido de alguns problemas que nós vivemos. Algumas vezes, na nossa humanidade, nós nos sentimos abandonados por Deus, mas Deus utiliza todas essas situações difíceis para nos ensinar, nos educar e nos transformar à medida da imagem do seu Filho Jesus Cristo, à medida do homem perfeito. Ele está trabalhando em nós. A graça é o poder e a bondade de Deus que nos reconcilia, mas também guia, educa e sustenta. Portanto, perseverar firme nas tribulações, nas dificuldades, nos problemas, não abrir mão da nossa fé, nem da nossa esperança, isso sim é uma demonstração de verdadeira fé em Deus. Às vezes nós julgamos que uma pessoa cheia de fé vai ser aquela pessoa que parece que anda, não está pisando no chão, né? Anda acima dos problemas. Não, mas às vezes a pessoa cheia de fé, de uma fé verdadeira em Deus, é a pessoa que está atravessando problemas. Naquilo Deus está amadurecendo nele, aperfeiçoando nele a imagem do seu Filho. O verso de número 11 diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, temos uma confiança alegre na vinda do reino de Deus, nós nos gloriamos nas tribulações, e o verso 11 vai então dizer que nós nos gloriamos em Deus, no próprio Deus. Nós temos uma confiança alegre no próprio Deus, que faz tudo isso por nós, que nos deu a sua graça, que nos deu a confiança e um futuro no qual nós podemos ter esperança. Tudo isso é resultado da graça de Deus que você pode desfrutar. O verso de número 20, eu gosto muito desse verso, porque ele traz uma verdade maravilhosa para as nossas vidas. Ele diz que onde avultou a ofensa e o pecado, superabundou a graça de Deus. O remédio para o pecado e para a falta de esperança é a superabundante graça de Deus. Muitas vezes, amados, por conta dos nossos erros, das nossas limitações, nós nos sentimos inapropriados para a jornada cristã. E até chega a acontecer de algum irmão ou irmã, por conta de um erro que cometeu na caminhada, se afasta, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, dá um tempo para ver se a coisa tranquiliza na cabeça. Só que aí eu tenho que dizer uma coisa para você. O tempo não cobre pecados. A Bíblia nos diz que só o que cobre pecados é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todos os pecados. E uma maravilha disso tudo é que pecado confessado é pecado perdoado, porque Deus é gracioso. Se você pecar, você confessa de imediato, e de imediato está resolvido com Deus.
de imediato está resolvido com Deus. Essa é a graça de Deus, essa é a bondade de Deus. Temos que aprender a copiar, não é mesmo? Né, meus irmãos? Temos que aprender muito de Deus. Que o Senhor nos faça também graciosos por onde nós andarmos. Não pessoas de contenda, que fazem questão de tudo, mas pessoas dispostas a dar, dispostas a tolerar, dispostas a dar com bondade, até para quem não merece. Nós precisamos ser imitadores de Deus. E muitas vezes o pecado que se comete, às vezes é visto como, olha, completou a medida. E essa é a imagem que o apóstolo usa no verso 20, o pecado abundante. No Velho Testamento já está presente essa ideia de que Deus espera que a iniquidade cumpra uma medida, encha, para que Ele depois venha com juízo. E às vezes nós temos essa impressão. As pessoas podem ter essa impressão de que parece que o seu pecado já não tem mais solução, porque já deu a medida, já é um copo que está transbordando de algo sujo. Mas a Bíblia é maravilhosa porque Deus é maravilhoso. Aí Deus vai dizer o seguinte: tudo bem, existe um copo sujo, mas existe uma inundação da graça de Deus. E isso é a superabundante graça de Deus. Na verdade, o termo original é hiperabundante. E super porque foi traduzido para o latim, mas o termo original é hiperabundante graça de Deus. Então, onde o pecado foi abundante, a graça de Deus vai ser muito mais abundante. Ela vai ser uma inundação, um rio de bondade, de amor, de misericórdia, de graça, de perdão e de esperança. Porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Muitas vezes também nós nos perguntamos por que as pessoas parece que têm medidas diferentes de experiência da graça de Deus, né? Todos fomos alcançados pela graça de Deus, mas às vezes nos perguntamos por que a pessoa parece ter uma comunhão diferente com Deus, né? E isso é maravilhoso, porque no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, Deus dá uma revelação a Ezequiel e essa revelação serve para nós hoje ainda aqui também. O povo estava no exílio e Deus manda um anjo que vai até o profeta Ezequiel e fala assim: Ezequiel, vem comigo. E dá a volta pelo templo. Pelo lado de fora ele observa e vê um rio fluindo do templo. Então ele fala: Ezequiel, vem mais comigo. Mede 1000 côvados, que seria 500 metros. Fala: Ezequiel, entra aqui. Aí Ezequiel entra, molhou o calcanhar. Falou: olha, tem água. Então o anjo fala: peraí, mede mais 500 metros. Fala: Ezequiel, vem comigo. Ezequiel vai lá. Aí a água deu no joelho. E aí o anjo fala: Ezequiel, tem mais, vem comigo. Mede mais 500 metros. Vem cá, Ezequiel. Ezequiel vai lá. A água está na cintura. Poxa, esse negócio de medir não vai mais acabar não, né? Aí o anjo fala: Ezequiel, vou medir mais 500 metros para você. 1000 côvados. Mede. Ezequiel, vem cá. Sabe o que Ezequiel viu? Um rio transbordante com uma força que era impossível atravessar. Isso é a graça de Deus. É a graça de Deus disponível para mim e para você. E por que nós temos certeza que é a graça de Deus? Porque o Ezequiel viu, na sua visão, que esse rio transbordante, ele dava vida. Ele levava a vida até o Mar Morto, e havia uma multidão de peixes, havia vida e esperança onde antes só havia morte. Então, o quanto que nós vamos desfrutar da graça de Deus? O quanto nós quisermos nos envolver com Ele. O quanto você quiser desfrutar, tem uma graça superabundante para você. O pecado pode abundar na medida de esvaziar um copo, pois o rio de Deus, o rio de graça, leva copo com sujeira e com tudo, porque a graça é hiperabundante. Qual é o convite e qual é a aplicação desse texto para nós hoje, irmãos? Justificados, absolvidos dos nossos pecados, da nossa culpa, nós podemos então ter paz com Deus. Às vezes nós temos falta de paz por problemas domésticos, uma rusga no relacionamento, mas você pode ter paz com Deus.
Você pode ter paz com Deus. Não haja com a síndrome de Adão, eu vou me esconder de Deus, não. Compareça diante dele e fala, Senhor, errei. E eu quero, na força do Senhor, me levantar desse meu erro. Qual o convite e a aplicação desse texto? Primeiro, alegre-se no Senhor, glorie-se no Senhor, cabeça de pé, olhar no futuro. Você tem um futuro de esperança e essa esperança não vai falhar. Não é pelos seus erros na caminhada que Deus fala, você está errando muito, então vou tomar aqui de volta essa esperança. Não tem, a esperança está dada, é só seguir o caminho. Então, alegre-se no Senhor, glorie-se nele, tenha esperança nele. Pare de remoer tristeza e culpa. A psicologia até diz, que tristeza, culpa, medo são forças poderosas que engessam o ser humano. Mas Deus nos liberta de tudo isso. Ele nos deu uma esperança para a qual você pode olhar de cabeça erguida. Lembre-se, gloriar-se, cabeça erguida, numa confiança alegre. Alegre-se no Senhor, tenha esperança nele. Uma segunda aplicação que nós podemos ter desse texto, quando diz, nós nos gloriamos até mesmo nas tribulações, é que nos dias ruins, mantenha firme a sua esperança em Deus. Jesus também nos ensinou algo sobre essa parábola, quando disse da casa, dos 2 fundamentos, que vêm as torrentes, sopraram os ventos, inundaram-se as águas e bateram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha. Então, nos dias ruins, mantenha firme a sua esperança em Deus. Você não pode ser daquele crente que sente assim, que um dia está dentro da graça de Deus, outro dia você já não participa mais da graça de Deus. Não, mas eu vou me esforçar, estou de novo na graça de Deus. Não, você está sempre na graça de Deus. Você está sempre na graça de Deus. E se você errar, há perdão, há conserto, há esperança. Nos dias ruins, mantenha firme a sua esperança. Traga à memória as coisas que podem te dar esperança. Faça como fez o profeta Jeremias, que vendo o caos, ele falou, eu sou o homem que viu a vara do furor na mão de Deus, mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é a minha alegria. Uma última aplicação que nós podemos, aliás, uma penúltima aplicação que nós podemos tirar desse texto. Aproveite melhor a graça de Deus. Aproveite melhor a graça de Deus. Talvez você só não esteja sabendo tirar proveito dessa graça que já te foi entregue. Quero dizer para você, mergulhe na graça de Deus. Viva mergulhado na graça de Deus. Não molhe só o seu tornozelo, ou só o seu joelho, ou talvez só a cintura, já parece muito, não. Mergulhe na graça de Deus. Procure conhecer melhor e desfrutar melhor toda a bondade que Deus disponibiliza para você, pela sua graça, porque Ele é gracioso. E a graça de Deus nos traz esperança. E agora sim, por último, a última lição que podemos tirar desse texto. Expresse gratidão pela graça. Louve a Deus. Não perca tempo vindo para a igreja para olhar o que está acontecendo ou não está acontecendo, ou como está sendo feito. Entre aqui nesse lugar e mergulhe na graça de Deus. Você pode mergulhar também na sua casa, mas aqui é um lugar especial, onde o povo de Deus se reúne para mergulhar na graça, para louvar o Senhor pela sua bondade. Senhor, como o Senhor é bom, tanto faz, que instrumento estão tocando, não estão tocando, Senhor, eu estou olhando para Ti, Senhor, como é bom. E se eu estou aqui, Senhor, indignamente, eu estou para Te louvar. Então mergulhe, meu irmão, na graça de Deus. Viva na graça de Deus. Tem gente que quer viver economizando graça, só mole e tornozelo. Não, para mim está bom. Ninguém vai à praia para isso, Ainda mais a gente aqui nessa seca do Centro-Oeste, ninguém vai para a praia e fala assim, não, vou botar só meu pezinho na água. Você vai mergulhar. E é fácil você descobrir quando tem um candango no pedaço, Ele não sai da água, Não é verdade? O carioca, o salvadorenho não, soteropolitano, Olha lá um pouquinho, sai, o candango chega lá e fica, Por quê? Porque sabe o valor. Às vezes os outros já perderam a noção do valor. Será que nós estamos perdendo a noção do valor da graça de Deus? Então vamos mergulhar na graça de Deus, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Expresse a Deus agora a sua gratidão, porque Deus é bondoso, é misericordioso. Se você está aqui, você é uma prova disso.
Se você ouve essa palavra nessa noite, é porque Deus tem interesse em você. E Ele quer te abençoar, quer ser gracioso também com você. Vamos louvar o Senhor.